Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otinho, agora vamos falar de exercícios de radioatividade. Vamos lá para a primeira questão. Prepararam-se 8 mg do radioisótopo polônio-218, cuja meia-vida é de 3,1 minutos. Restará apenas 1 mg após. Muito bem. Como é que você deve fazer esses tipos de questões? Temos dois tipos, né? Ou você utiliza o conceito de meia-vida, ou aplica aquela equação que eu mostrei para vocês direto. Então, vamos fazer uma parte de cada vez. Então, se a gente sabe que o tempo de meia-vida é a cada 3 minutos, então, de 8, saindo de 8, aqui é miligramas, de 8 miligramas até 1 miligrama, houve quantas meia-vidas? 8, 4, 2, 1. Foram quantas meia-vidas? Foram 3 meia-vidas, né? 3 meias-vidas. Ou seja, 8 para 4, 4 para 2 e 2 para 1, certo? Entre os dedos, você tem as meias-vidas, certo? Então, se eu tenho 3 meia-vidas, a gente faz uma regrinha de 3. Então, se uma tempo de meia-vida eu tenho 3,1 minutos, quando tiver 3 tempos de meia-vida, eu tenho quantos? 9,3 minutos. Essa seria uma forma de você fazer de forma lógica. Como é que seria, então, via equação? Vamos substituir m0 por m, que vai dar 2 sobre n. Então, a gente vai descobrir o valor de n, que é o número de meia-vidas. Então, olha só, se eu tenho inicial 8 e final 1, significa dizer que é 2 elevado a n. Então, 8 é o quê? 2 ao cubo, que é igual a 2 elevado a n. Logo, quantas meia-vidas nós temos? 3. Portanto, assim a gente consegue também determinar o tempo de meia-vida. Se uma meia-vida tem 3,1 minutos, 3 meias-vidas tem 9,3. Portanto, tanto de um jeito quanto de outro, a gente pode até fazer assim, ó. A gente sabe que tem 3 meias-vidas, então a gente já sabe que o item correto é o item C. C de casa. Questão 2, questão de gráfico. O Césio-137 é um isótopo radioativo produzido artificialmente. O gráfico a seguir mostra a porcentagem desse isótopo em função do tempo. Então, como é de praxe, tem uma cinética de ordem 1, então tem uma queda exponencial. Pergunta-se, qual o tempo de meia-vida e depois de decorridos 90 anos de produção do isótopo, qual vai ser sua radioatividade residual? Em miúdos, qual vai ser a quantidade final depois de 90 anos? Muito bem. Se a gente sabe que o tempo de meia-vida é o tempo no qual a quantidade inicial cai à metade, o que a gente vai fazer no gráfico? Nós vamos saber onde é que vai ficar a metade da quantidade inicial. Ou seja, a projeção do gráfico em que a concentração de Césio é em 50%. Então, 50% está mais ou menos aqui, ó. Vamos botar aqui uma seta, 50%. Então, vamos fazer uma projeção no gráfico. E aqui nós temos, ó, exatamente o valor médio entre 20 e 40. E aqui é quanto? T é igual a 30 anos. Então, gente, você descobre o tempo de meia-vida no gráfico desse jeito, né? O primeiro tempo de meia-vida corresponde à metade da quantidade inicial. Qual vai ser a quantidade inicial? 100%. Quando dá 50%, o tempo correspondente é justamente o tempo de meia-vida, que o item A são 30 anos. E 90 anos depois, eles vão perguntar qual é a quantidade residual de radioatividade, ou seja, qual é a quantidade final. Temos duas formas de fazer. Ou pelo método gráfico, fazendo a projeção de 90 até o eixo do Y, de forma inversa, ou a gente faz o cálculo mesmo, certo? Então, 90 vai estar exatamente entre 80 e 100. Aqui.
pouquinho mais para cá, 90. Então vamos fazer uma projeção, quase não sai. Uma projeção no eixo Y. Que a gente vai fazer assim. Tá mais ou menos aqui. Bom, você pode ter problemas com gráfico, porque se você não souber exatamente qual vai ser a escala correspondente, você pode errar e errar uma quantidade bem feia. Então, como o nosso gráfico não está muito bom, né, vamos para o modo de cálculo mesmo. Então vamos lá. Ele quer saber quanto... Qual é mesmo? Quer saber qual a radioatividade residual após 90 anos, certo? Então a gente sabe que um tempo de meia-vida tem 30 anos. Se decorreram 90, é que houve 3 tempos de meia-vida, certo? Então veja, a segunda etapa vai ser na utilização daquela equação que eu mostrei anteriormente, que a quantidade inicial dividido pela final vai ser igual a 2 elevado a n. Como é percentual, nós vamos dizer que a massa inicial é quanto? 1. Dividido por m, que vai ser igual a 2 elevado ao cubo, que vai ser o 3 vai ser o número de meias-vidas. Então, se você fizer esse cálculo, você vai ter que m vai ser 1 sobre 8, que vai ser 0,125, ou 12,5% da quantidade inicial. Então, está aí a questão. Lembre-se sempre, vocês podem fazer tanto pelo método gráfico, utilizando uma régua, ou exatamente utilizando as equações do decaimento radioativo, certo? Então, vamos para mais questões. Vamos lá, gente. Vamos lá para mais questões. Questão 3. 3, né? 3. Considere o gráfico de desintegração radioativa de um determinado isótopo. Então, está aí uma curva exponencial entre o número de mols com o tempo. Para que a fração de átomos não desintegrados seja 12,5% da amostra inicial, o número de dias necessário será. Muito bem. O que a gente vai precisar saber nessa questão? Nesse gráfico, como vocês podem ter observado na questão, tem vários valores que são metade um dos outros. Cada valor daquele significa meia-vida correspondente, né? Então, para a gente vai precisar somente essa primeira. Então, a gente já sabe que o tempo de meia-vida vai ser de 1,6 para 8, vai ser de 5 minutos, certo? Então, a primeira coisa a fazer é o seguinte. Qual o valor, já que é um valor correspondente ao valor inicial, então qual vai ser o valor inicial? 100. Então, qual vai ser o valor que, multiplicado por 12,5, vai dar 100? X vai ser igual a 100 dividido por 12,5, que vai dar 8. Esse valor vai corresponder à quantidade ou números de meia-vida, ou número de meia-vida, aliás, para que o processo ocorra. Então, se isso daqui corresponde à fração final com a inicial, então significa dizer que isso aqui é 2 elevado a 3. Ora, esse valor corresponde ao número de meia-vidas, como falei para vocês, certo? Então, descoberta quantas meias-vidas nós conseguimos a partir dos valores os valores iniciais e finais, basta a gente fazer a regra de 3. Então, se um tempo de meia-vida tem 5 minutos, quando tivermos 3, vai ser quanto? X. X vai ser igual a quanto? 15 minutos, que é o item B. Tem B de bola. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim: as figuras a seguir
representam reações nucleares. A figura 1 apresenta uma reação que envolve o isótopo 235 do urânio e a 2, outra reação que envolve o isótopo 2 do hidrogênio. Perguntas. Identifique a partícula designada por X. Item B. Escreva a equação que representa a formação de Y. Item C. Identifique as reações nucleares apresentadas nas figuras 1 e 2. Item D. Indique em qual das reações citadas há maior desprendimento de energia por unidade de massa. Muito bem. Aqui está a reação 1, certo? O X corresponde também a essa bolotinha aqui, que foi um erro de desenho. Então, esse X corresponde também a esse X. Então, veja só. Eu estou bombardeando um núcleo pesado. Então, se eu estou bombardeando, a gente já sabe que esse é um processo de fissão. Nós estamos quebrando o núcleo para gerar outros. Então, observe. Quando nós bombardeamos essa partícula com urânio, o intermediário instável não mudou nem o seu número de massa, também não mudou a sua... Aliás... mudou sim. Aqui é 235. Ó. Sabia que tinha uma coisa estranha. Então, vamos lá. Então, nós saímos do número de massa 235 e fomos para 236. Qual vai ser a partícula atômica correspondente a essa? Vai ser o nêutron. Nós já vimos que o nêutron ele possui essa representação. Ele possui uma unidade de massa. Então, unidade de massa que, somado ao urânio, vai formar o urânio 236. Então, o item A, o X vai corresponder ao nêutron. Né? Nêutron. No item B ele pergunta, qual é a reação que forma Y? Né? Já que a gente já sabe qual vai ser a reação indicada, então a gente pode utilizar aquelas regras que nós ensinamos sobre as reações nucleares. Né? Como eu falei para vocês, não precisa memorizar aquelas leis, basta fazer um cálculo que eu vou ensinar para vocês e pronto. Então nós temos o quê? Temos urânio. Urânio 236,92, dando o quê? 2 nêutrons, nós já descobrimos que já é o nêutron, mais Y, que possui número de massa com número atômico, mais criptônio 90,36. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a seguinte coisa. O número de massa do lado dos reagentes tem que ser igual ao número de massa do número dos produtos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar a região do número de massa e fazer a seguinte coisa. 236 vai ser igual a 2 vezes 1, que vai ser 2, mais A mais 90. Então, o A, vocês vão descobrir que ele vai ser igual a quanto? Vai ser 144, que vai ser o número de massa desse átomo desconhecido. E qual vai ser o número atômico? Vocês utilizam a mesma coisa. Vocês vão destacar essa parte de baixo e fazer. Como um nêutron não tem prótons, então você vai fazer 92 vai ser igual a B mais 36. E aí vocês vão ver que o B vai ser igual a 56. Logo, o Y vai corresponder a bário 144, 56, está aí. Esse é o elemento desconhecido que saiu junto da fissão. Aí ele pergunta, quais são as reações 1 e 2? A reação 1 nós já falamos que é uma fissão e a reação 2 é a fusão, porque nós temos 2 núcleos pequenos formando um núcleo maior para gerar energia. E quem vai liberar mais calor? Por unidade de energia e por uma ordem de grandeza, vai ser a fusão nuclear. Ela vai possuir muito mais energia do que a fissão.
Então, gente, é isso aí.